O principal assunto da sessão ordinária da última quinta-feira foi o possível fechamento de escolas estaduais em Guarulhos. O motivo seria a reestruturação da rede estadual de ensino. Em pleno Dia dos Professores e com docentes do Estado tomando parte da galeria, o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, foi o primeiro a abordar o tema. O governador está propondo uma reorganização da educação no Estado que, entre outras coisas, vai fechar algumas escolas aqui no Estado. Aqui na cidade de Guarulhos está prevista fechar cinco escolas. Entre elas, eu vou destacar duas. Para quem não conhece aqui a cidade de Guarulhos, duas escolas em especial aqui, que era na região do Pimentas, a escola Mário Nakata e a escola Alaide, que fica entre a Avenida JK e a Estrada do Sacramento, que só tem essas duas escolas. E acredite, o governador quer fechar. Só tem essas duas escolas. Se fechar aquelas duas escolas, os alunos têm que atravessar a avenida e ir local muito distante a ir para outra escola. Então, de maneira arbitrária, de cima para baixo, sem discutir com a categoria, vai fechar essas escolas de extrema importância para a região. O governador do estado de São Paulo, aqui para Guarulhos, é assim: fecha a escola e abre cadeia. É o que eles fazem aqui em Guarulhos. Está fechando a escola e promove a abertura de cadeia. Romildo Santos, do PSDB, também falou sobre o tema. Nós perdemos muitos alunos, mais de 1.800.000 alunos em 645 municípios. Agora, escola nenhuma pode ficar fechada, nem estadual, nem municipal. E a nossa parte como vereador, que eu fui eleito para ser vereador do município de Guarulhos, é cobrar o município. Fui recentemente em algumas escolas daqui da cidade de Guarulhos, presidente, e lá tem, por exemplo, 287, se não me falha a memória, crianças inscritas na creche. Sabe quantas vagas estão aí esperando naquela mesma escola? 278. Quer dizer, mais uma escola, vereador Heleno, para mais uma creche. E agora é o seguinte, esse cruzamento, ele está em duplicidade? Não está. Foi feito um acordo do Ministério Público com a Secretaria de Educação de Guarulhos, que uma criança, quando inscrita na escola A, não pode escrever na B, nem na C, nem na D. Então isso significa o quê? Que nós temos aí uma demanda muito grande de crianças que estão fora da escola do município de Guarulhos. O que tem que ser feito? Uma reunião com os vereadores do município de Guarulhos, com os vereadores de outros municípios, chamar o governo do estado, e se alguma escola ficar ociosa, vamos pleitear aquela escola para colocar as crianças lá. E tirar crianças de 7, 8, 9 anos, se for o caso, para colocá-las com crianças de 7, 8, 9 anos, não de 15, 16 anos. Hoje nós temos uma grande influência negativa na mistura de crianças pequenas, de uma faixa etária com adolescentes. Então precisa ser conversado tudo isso. Não é simplesmente falar que está errado isso ou aquilo. Eu acho que todos nós, como os vereadores, nós temos que ter condição de articular uma reunião do Estado com o município para ver a possibilidade, se uma outra escola fechar, de pegar e trazer essa escola para o município de Guarulhos. E na sequência, a vereadora professora Marisa de Sá, do PT, lembrou que dirigentes da rede estadual de ensino foram convidados para esclarecimento de outros casos de fechamento de escola e não compareceram. Marisa pediu que um representante da APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado, usasse a tribuna. Cerca de 12 escolas, só na diretoria sul, está previsto para fechar. Algumas a gente tem o nome, como Alaide, Nakata, Bruno Rico, Antônio de Ré, na diretoria sul. E da norte, o Francisco Antunes, inclusive, no seu bairro, o vereador Geraldo Celestino. Francisco Antunes está previsto, fora as escolas que já fecharam na cidade. Se a gente quer garantir qualidade na educação, a gente primeiro precisa valorizar os nossos profissionais da educação que fizeram uma greve e sequer foram recebidos pelo governo do estado, que não deu nem um centavo de aumento para os professores. Pelo contrário, nem dialogou com a categoria. E agora, no começo do ano, a gente fez uma audiência pública nessa casa
pelo fechamento de 440 salas de aula. E agora mais um golpe do governador Alckmin, o fechamento de inúmeras escolas em todo o estado de São Paulo. Então a gente precisa, sim, ser ouvido. O povo tem direito, sim, de ter uma resposta das dirigentes de ensino, do secretário de Educação Estadual. Fizemos audiência pública nessa casa, convidamos as dirigentes de ensino que não compareceram aqui para dar explicação pelo fechamento das 440 salas do início do ano. E estivemos junto com o Sindicato dos Professores da POSP, que está aí, e a qual eu pediria para o presidente dessa casa deferir que pelo menos um representante do sindicato pudesse falar nessa tribuna hoje, que são todos professores e têm o direito de ocupar a tribuna dessa casa. Pelo menos um representante para falar em nome dos professores. O assunto foi retomado pelo também petista Marcelo Seminaldo. Ele voltou a pedir que a palavra fosse concedida à representante da POSP. Eu concluo a minha fala rogando a Vossa Excelência, que eu sei que o regimento dessa casa permite que autoridades falem na sessão, e você, sem que interrompa a sessão. Eu entendo que, se o professor não for autoridade, ninguém mais é, né? Se o professor não for autoridade, ninguém mais é. Porque se todos nós, autoridades aqui, eu sou autoridade, Vossa Excelência aprendeu com o professor, Vossa Excelência é professor, e eu entendo que, analisando o regimento interno dessa casa, se professor não é autoridade, de verdade, a gente tem que rever esse regulamento, porque tem que acabar com isso, presidente. Então, peço que um representante do Sindicato dos Professores possa fazer uso da palavra em homenagem aos professores, em especial, e em respeito à autoridade máxima, que de fato são os professores. Diante da resistência do presidente da casa em conceder a palavra a docentes sem inscrição na tribuna livre, vários parlamentares reforçaram o pedido. Esta tribuna abrindo um precedente, e aí não foi o presidente, mas alguém que estava na presidência, descumprir um acordo que ninguém falaria na tribuna livre, se não tivesse inscrito, e aí foi outorgado a fala a um padre, e que poderia ser um pastor, vereador, para concluir, dizendo que aquele precedente é porque ali estava uma autoridade. Então quero dizer, senhor presidente, um homem de coração bom como Vossa Excelência é, abra esse precedente e encerre os precedentes, permitindo que um representante dos professores fale nessa tribuna no dia de hoje, porque no dia dos professores, o professor não ter voz nesta casa é uma vergonha para todos nós. Pelo dia especial de hoje, como bem disse a vereadora professora Eneide, eu acho que todos os colegas não vai tomar isso como precedente para que possa se utilizar numa próxima oportunidade. Eu acho que Vossa Excelência, como professor que é também, que hoje é o dia de vocês, nós poderíamos abrir a fala de um representante para que pudesse fazer 10 minutinhos, não vai fazer diferença nenhuma para esta casa. Para mim, problema nenhum. Desde que haja um consenso na casa. Eu não quero aqui ser injusto, acho que eu sou uma pessoa justa. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos e vocês acordam. E aí, se acordarem, se há o consenso, eu peço para que os vereadores, por favor, se reúnem aqui as lideranças e entrem no consenso. Após reunião dos vereadores, o presidente da casa concedeu discurso de 5 minutos à professora. O governo do estado, ele anunciou nesses últimos 20 dias uma reorganização da rede que, segundo o governador, segundo o secretário da Educação, tem como objetivo melhorar as condições de aprendizagem, dividindo as escolas por ciclo. Ciclo 2, de 6º ano ao 9º ano, e o ensino médio. No entanto, ao detalhar qual é o conteúdo dessa reorganização, ela se baseia na essência exclusiva, no fechamento de escolas e no deslocamento de alunos de uma escola para outra, independente da vontade dos pais. Ora, o fechamento de salas de aula, aliás, vale dizer que o último dia que eu ocupei essa tribuna foi justamente no debate que denunciava o fechamento em Guarulhos de dados oficiais, 440 salas de aula, sendo que a maioria delas foram no noturno, e 3.300 salas de aula no estado de São Paulo. Agora o governador visa fechar salas de aula.
O vereador Geraldo Celestino, do PSDB, disse ser necessário ouvir o Estado. O parlamentar pediu também a suspensão da sessão por meia hora para que os vereadores pudessem conversar com a representante da APOESP. Eu vou fazer um requerimento verbal que Vossa Excelência comunique à Comissão de Educação do município para que convide a dirigente Maria Inês e a Maria Aparecida, para que nós, vereadores, ouvimos, a Comissão de Educação, nós ouvimos na sala de reuniões. Para os vereadores, a maioria dos vereadores dessa casa não sabe a real condições. Nós sabemos a divergência. Primeiro eu fiz a pergunta, eu estou cometendo uma falha, não posso cometer falha. Eu peço a Vossa Excelência que determine, que solicite que a Comissão de Educação convide os dirigentes para comparecer a esta casa. Ok? Deferido? Então, senhor presidente, a minha preocupação é o seguinte: então, se fala na POESP que vai fechar dezenas de escolas. A maioria dos vereadores nesta casa não tem o quadro real do município. E sabemos também que existe uma grande divergência por parte dos dirigentes da POESP, por motivo da última greve, com o governo do estado. E esse é o momento ideal para que a direção da POESP use o máximo possível de protesto para desgastar o governo do estado. Eu peço a Vossa Excelência que suspenda os trabalhos por 30 minutos para ouvirmos a POESP. Sim, 30 minutos. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. No total, a sessão foi suspensa por 1 hora e 5 minutos, enquanto os vereadores se reuniam com a representante da APOESP. Após o encontro, o vereador Marcelo Seminaldo anunciou as providências a serem tomadas pelos parlamentares. Os vereadores dessa casa, em relação à questão da questão dos professores, assinaram uma moção de repúdio que eu gostaria que Vossa Excelência pedisse para o secretário que fosse lida, incluída na ata e votada nesta sessão, senhor presidente. Defiro, vereador. Moção. Considerando que escolas da rede estadual existente no município de Guarulhos receberam um comunicado de que serão fechadas, considerando que a cidade necessita de implantação de mais unidades educacionais e não do fechamento das existentes, e que atenda a uma significativa parcela da comunidade estudantil, considerando que as comunidades escolares que foram ouvidas sobre as consequências desses atos, considerando que os alunos, pais e corpo docente precisam participar dessa discussão, pois serão diretamente atingidos, considerando que esses subscritores repudiam a atitude do governo do estado de São Paulo de fechar unidades educacionais. Isto posto, requeiro, após ouvido as formalidades regimentais, a inserção na ata dos trabalhos da próxima sessão ordinária do nosso repúdio ao governador do estado de São Paulo, senhor Geraldo Alckmin, pela decisão arbitrária de fechamento de unidades educacionais em funcionamento na cidade de Guarulhos. Requeiro ainda que seja dada ciência ao governador desta manifestação parlamentar. Sala das Sessões, 15 de outubro de 2015. E é subscrito por vários vereadores. Lá em cima fechamos um acordo para fazer aqui uma audiência pública, né? No dia, nós vamos tirar uma data ainda, mas faremos uma audiência pública onde nós chamaremos aqui as pessoas responsáveis pela Delegacia do Ensino, os deputados estaduais da nossa cidade, porque eles têm que participar disso também. Chamaremos todos os atores, inclusive pais e alunos, e além dos sindicatos de classe, a POESP, porque uma questão tão relevante como essa, vereador Lamé, não pode ficar sem um amplo debate. Então, se o governador quiser fechar a escola, vai ter que passar por cima da Câmara e por cima de pais, alunos, da POESP, de todos nós. O líder da oposição, Geraldo Celestino, também se manifestou. Foi muito importante a reunião que nós tivemos na sala de Vossa Excelência, onde tivemos vários pontos que nós não tínhamos informações. Posteriormente a essa reunião, nós vamos chamar
as dirigentes, vai estar conversando com os vereadores e, posterior, uma audiência pública que será convocada pela Comissão de Educação, juntamente com a POESP. Acho que o debate é importante, faz parte do processo democrático. Vários problemas foram apresentados pela POESP, tá? que sensibilizou a maioria dos vereadores. Assim funciona o Legislativo. Como esse assunto tomou praticamente toda a sessão, nenhum item do grande expediente foi deliberado. Na ordem do dia, também não houve discussão e votação de projetos.